Uma boa tarde a todos. É um prazer estar junto de vocês novamente. Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula deste componente curricular, Cultura Digital e Atividade Física, que compõe o itinerário formativo do novo ensino médio e que está contido no aprofundamento Cultura e Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, da unidade curricular à tecnologia nas narrativas das relações sociais. Seguimos então para a nossa segunda aula online do componente curricular Cultura Digital e Atividade Física. Como ponto de partida, temos as competências e habilidades da formação geral básica a serem aprofundadas. Habilidade do currículo paulista: apropriar-se criticamente dos processos de pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. E como eixos estruturantes e suas competências e habilidades, pautado na investigação científica e nos processos criativos, temos identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências como curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. Como objetivo central desta aula, temos que elaborar um questionário online para identificar as demandas físicas e posturais de profissionais de diferentes atividades laborais e assim avaliar os incômodos corporais vivenciados por estes trabalhadores. Assim segue-se que, como objetivo, identificar as reações do próprio corpo diante das demandas ocupacionais, reconhecer os motivos pelos quais a ginástica laboral contribui para a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, e assim elaborar um questionário online para identificar as demandas físicas e posturais de diferentes atividades laborais. Retomando o discutido na aula anterior, pudemos ter conhecimento acerca dos pontos marcantes para o desenvolvimento deste componente curricular, cultura digital e atividade física. Iniciamos apreciando a introdução do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que se passa no ano de 1936, e todos os seus aspectos sociais, econômicos e políticos que assolavam a sociedade naquela época e não deixam de se fazer presentes também nos dias atuais. Refletimos sobre os efeitos advindos da transição do antigo sistema manufatureiro, de forma artesanal e cooperativas familiares, para a maquinofatura, ou seja, a substituição do homem pelas máquinas, processo começado com a primeira revolução industrial e a inserção da máquina a vapor, o aumento das taxas de desemprego, a substituição dos homens pelas máquinas, a exploração do trabalhador e os danos à saúde, tanto os físicos como os danos psicológicos. Abordamos também várias características ligadas ao Taylorismo e ao Fordismo, muito expressas no filme, o qual critica o sistema capitalista e o modo de produção industrial. Esse modo de produção fordista, taylorista, também é encontrado atualmente, tendo em vista que percebemos a especialização de tarefas, a produção em massa e o trabalho repetitivo ainda nos dias atuais. Falamos também um pouquinho sobre a revolução técnico-científica informacional, ou como bem conhecemos, a terceira revolução industrial, marcada principalmente pela criação e evolução de fatores relacionados à informática, à telecomunicações, à robótica, à química e tecnologia, e muitas outras áreas que permeiam toda a existência dos seres humanos. Hoje,
Podemos ver como o desenvolvimento das sociedades modernas ocasionou questionamentos sobre os impactos da produção industrial na saúde dos trabalhadores, o qual tem motivado o surgimento da ginástica, como a ginástica laboral ou a ginástica de pausa, que se desenvolveu inicialmente na Europa, mas que ganhou grande número de adeptos no Japão, tendo sido introduzida no Brasil em meados de 1960, mais precisamente em torno do ano de 1969, pelos migrantes que aqui desembarcaram. Esses migrantes, em sua maioria, japoneses. O surgimento da ginástica laboral tem por finalidade neutralizar ou compensar as demandas corporais do trabalho, bem como fortalecer o corpo do trabalhador e disciplinar o corpo, tornando-o mais produtivo. Com o advento de novos processos de produção, bem como a implantação de uma nova política social e econômica, o capitalismo, o estilo de vida dos trabalhadores sofre mudanças radicais. O trabalhador passou a viver em um ambiente pesado, sofrendo pressão constante por produtividade, tendo que ser competente, veloz e ainda ser competitivo para se manter empregado. Em função de todos estes fatores, o acarretamento de distúrbios na saúde dos trabalhadores deu-se de forma inevitável, causando transtornos gravíssimos para as empresas, tanto nas questões administrativas como financeiras, como a redução da produtividade, consequentemente dos lucros. Partindo desse pressuposto, surgiu a necessidade de se investir em programas voltados à recuperação da qualidade de vida dos trabalhadores. Neste contexto, surge a ginástica laboral. Pode ser considerada como um programa de melhoria da qualidade de vida no trabalho, amenizando os efeitos deletérios do mesmo e também como um agente motivador para a mudança do estilo de vida das pessoas. Esta pode ser definida como um programa de recuperação e manutenção da qualidade de vida e de promoção do lazer, quando planejada e aplicada no ambiente de trabalho durante o expediente. Esta, popularmente denominada como atividade física na empresa, a ginástica laboral compensatória, a ginástica do trabalho ou a ginástica de pausa. A ginástica laboral é definida como sendo um exercício físico orientado e praticado durante o horário do expediente, visando benefícios pessoais no trabalho, que tem por objetivo minimizar os impactos negativos oriundos do sedentarismo na vida e na saúde do trabalhador. Ela propõe criar um espaço no qual os trabalhadores, por livre e espontânea vontade, exercem várias atividades, exercícios físicos, sendo muito mais do que um condicionamento mecanicista, repetitivo e autônomo. É a atividade que abrange inúmeros aspectos. Podemos citar os aspectos psíquicos, sociais, fisiológicos, tudo relacionado ao ambiente de trabalho e durante o expediente deste. De acordo com outros autores, como um conjunto de práticas de atividades elaboradas a partir da atividade profissional exercida pelo colaborador, onde se procura compensar as estruturas osteomusculares mais utilizadas e ativar as que não são requeridas durante o trabalho, relaxando-as e tonificando-as. As aulas devem ser realizadas de forma descontraída, estimulantes, sempre partindo dos exercícios mais simples para os exercícios mais complexos, para melhor adaptação, podendo ser utilizada de recursos como músicas e materiais alternativos. Pense que, muitas vezes, os multiplicadores dessa atividade são os próprios funcionários das empresas, onde são escolhidos
para ministrar os exercícios para os colegas de trabalho. O aspecto negativo é que estes, na maioria das vezes, não possuem conhecimento necessário para orientar na execução correta dos exercícios, podendo gerar desconforto entre os praticantes. Além disso, quando a ginástica laboral é aplicada por multiplicadores, líderes de cada grupo de trabalhadores que executam a ginástica laboral, tal atividade pode ter aspecto no mínimo nulo. Isso se afirma que, apesar de que a atividade física faça um bem para a saúde, quando mal administrada, pode ser uma arma de dois gumes, dependendo do profissional que a oriente. Pode ser um instrumento de alto valor educativo, promovendo a saúde, ou se cair em mãos incompetentes, poderá produzir lesões e qualidades físicas e morais negativas. Desta maneira, é importante ressaltar que para a utilização deste recurso é necessário o acompanhamento muito de perto de um profissional. A prática desta atividade requer a participação de uma equipe multidisciplinar capacitada, sendo o profissional de educação física o mais indicado para ministrar um programa de ginástica laboral, pois este está apto para corrigir e adaptar as atividades do programa de acordo com as necessidades e individualidade do trabalhador. Tipos de ginástica laboral. A ginástica laboral, como vimos, é o tipo de ginástica realizada no trabalho, com exercícios de curta duração, entre 10 e 15 minutos, com o objetivo de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos seus colaboradores. Os exercícios, que utilizam técnicas de respiração, alongamento e correção de postura, evitam doenças ocupacionais e o surgimento de dores e lesões, e também para relaxar o corpo e a mente dos trabalhadores, e assim aumentar a produtividade, corrigir os vícios de postura, prevenir doenças causadas pelo esforço repetitivo, como a LER, que são as lesões por esforços repetitivos, e a DORT, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, assim como a ARMET, afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho. É indicada também para melhorar o sistema cardíaco, respiratório e esquelético, assim como para reduzir a sensação de fadiga e de esgotamento ao fim do dia, como também para combater doenças ocupacionais, como estresse, depressão e ansiedade, além de poder contribuir para aumentar a atenção e a concentração no trabalho, melhorar a consciência corporal, melhora do condicionamento físico, flexibilidade, coordenação e resistência, além de minimizar a monotonia, a sensação de tédio e de infelicidade, também para descontrair e melhorar a disposição do trabalhador. É necessário adaptar os exercícios a cada tipo de público e de ambiente, atentando-se às atividades que o colaborador desenvolve e com exercícios podem ajudar. Os exercícios são simples, baseados em alongamentos e de maneira rápida para não se tornarem maçantes. Durante a rotina de trabalho, é natural que o colaborador fique exposto a uma série de riscos ergonômicos. Ao incentivar a prática, a empresa ajuda o funcionário a melhorar seu bem-estar. Existem diferentes tipos e modalidades de ginástica laboral. Vou discorrer sobre algumas e seus benefícios. A ginástica preventiva busca trabalhar em duas frentes: os exercícios
aeróbicos e os anaeróbicos. Seu objetivo é melhorar a resistência cardiovascular e respiratória, com exercícios que aumentam a capacidade de transporte do oxigênio e de energia pelo corpo. A ginástica preventiva busca ainda o combate de ocorrências de problemas de saúde relacionados aos riscos inerentes à atividade laboral, aumentando a consciência corporal e melhorando o condicionamento físico, a flexibilidade, a coordenação e a resistência desse trabalhador. Ela também queima bastante calorias. Isso ajuda os colaboradores com excesso de peso a melhorar sua autoestima. A perda de peso é essencial também para diminuir a resistência periférica à insulina, prevenindo o risco a diabetes mellitus tipo 2, agravada pelo excesso de tecido adiposo, como bem sabemos. Um outro tipo de ginástica laboral pode ser do tipo preparatória. A ginástica preparatória, como o próprio nome diz, inicia a preparação da jornada de trabalho dos colaboradores, ou seja, ela é feita antes de começar as atividades laborais. O objetivo é alongar os músculos que serão mais utilizados no dia de trabalho, aumentando a circulação sanguínea e também a disposição e a capacidade de concentração. A ginástica preparatória é conhecida também como prática de ativação, uma vez que aquece os músculos do corpo e acelera os batimentos cardíacos, produzindo mais energia. Ela utiliza ainda exercícios de resistência, flexibilidade e também de coordenação motora. Já a ginástica compensatória funciona como uma pausa durante o expediente, interrompendo a monotonia operacional, incentivando a prática de exercícios específicos para cada atividade. Como o próprio nome já diz, ela compensa os esforços repetitivos das tarefas, repara os músculos, corrige as posturas inadequadas e proporciona maior disposição para o resto da jornada. Seus exercícios incluem alongamentos, posturas e técnicas de respiração. A ginástica corretiva, por sua vez, busca otimizar a ergonomia do trabalho, contrabalanceando os efeitos negativos de determinadas atividades. Por exemplo, em trabalhos com muito carregamento de peso, o músculo bíceps recebe trabalho muito maior do que seu antagonista, o tríceps. Com o tempo, o trabalhador pode enfrentar muita dor muscular e também problemas articulares. A ginástica corretiva, neste caso, buscaria fortalecer o tríceps para balancear os efeitos da flexão de braço sobre a articulação do cotovelo. Além disso, outra atividade muito importante é alongar os músculos que se tornaram encurtados devido a uma rotina de escritório. Os colaboradores passam muito tempo sentados e inativos, encurtando a sua musculatura dos membros inferiores, e a ginástica corretiva cumpre bem este papel. A ginástica corretiva ajuda também no fortalecimento das estruturas musculares que foram forçadas pelas tarefas laborais. Também ajuda na diminuição de dores e de problemas nas articulações e na prevenção do surgimento de doenças ocupacionais. Por sua vez, a ginástica de relaxamento, que é a realizada no término da jornada de trabalho, tem o intuito de oxigenar as estruturas musculares envolvidas nas tarefas diárias, evitando assim o acúmulo de ácido lático e proporcionando o relaxamento da musculatura. Ela diminui o ritmo de trabalho, reduz os níveis de estresse,
minimiza o esgotamento ao fim do dia e aumenta a sensação de vigor e de bem-estar. Seus exercícios são mais leves e utilizam técnicas de meditação, respiração e massagem. Passando para a próxima lâmina, iremos ver as estruturas que compõem um questionário de pesquisa. A principal estratégia utilizada para levantar as necessidades dos trabalhadores e avaliar os programas foram os questionários, primeiro presenciais e logo após impressos, e agora, na atualidade, de forma digital e online. Esses questionários visam e continuam com a finalidade de identificar as demandas físicas e posturais de profissionais de diferentes atividades laborais. Assim, avaliar incômodos corporais vivenciados pelos trabalhadores. São os programas de ginástica nas empresas e de ações para melhorar a qualidade de vida dos ambientes de trabalho. Também impulsionou a produção de instrumentos de pesquisa para avaliar as demandas físicas, a ergonomia e a qualidade de vida no trabalho. Ao contrário de pesquisas de campo e entrevistas presenciais, o questionário de pesquisa online pode ser enviado para um grande número de pessoas em menos tempo. Além disso, ele também não apresenta limitações geográficas, independente da cidade, estado ou país em que a pessoa está. Será possível coletar suas respostas de meio imediato e eficaz. Para divulgá-lo, podemos utilizar a nossa base de contatos para enviar o questionário por e-mail, publicar nas redes sociais ou nos blogs das próprias empresas. Antes de iniciar a criação do questionário, a primeira etapa é determinar qual é o objetivo da sua pesquisa. Faz-se primeiro um rascunho do questionário online, para depois passar para a ferramenta escolhida para a coleta de dados. É importantíssimo esse passo para otimizar o nosso tempo. Durante o processo de criação das perguntas, é comum deletarmos algumas, adicionarmos outras e inverter a ordem com frequência, até chegarmos a uma versão final. Com a passagem das questões para a ferramenta, pode ser um pouco trabalhosa. Finalizar antes a estrutura do questionário online pode evitar um retrabalho. Questionários no formulário Google. Como fazê-lo? Um dos principais requisitos para a criação de formulários no Google é necessário possuir uma conta Google. Se ainda não tem uma conta Google, acenda ao link https://accounts.google.com. Introduza as informações solicitadas. Se você já possui, acenda sua conta Google. Digite seu e-mail e logo após a sua senha. Ao abrir seu e-mail ou a aba do seu navegador, por exemplo, o Google Chrome, na aba Google Aplicativos disponíveis, selecione a opção Drive. Em seguida, no menu lateral esquerda, na aplicação do Drive, selecione o botão Mais ou Novo. No menu de opções que surge, selecione a aba Mais e escolha Formulários do Google. Irá aparecer um formulário vazio e sem título. O primeiro passo é você adicionar o título e a descrição no seu formulário. Dados que servirão para informar a pessoa sobre os objetivos da pesquisa e que suas informações serão preservadas de forma anônima. Passo 2. Você deve adicionar a primeira pergunta, o nome da pessoa que responderá ao questionário. Assim você pode escolher como será essa resposta. Uma pergunta do tipo curta e de resposta obrigatória. Selecione o tipo de resposta curta, introduza o texto da pergunta e clique no lado direito do botão obrigatório para indicar que esta pergunta é de resposta obrigatória. Em seguida, vamos para o passo 3.
Um exemplo do tipo pergunta múltipla escolha. Defina o texto da pergunta. Escolha o tipo de pergunta. Escolha múltipla. Posicione o cursor por cima do texto opção 1 e introduza o texto. E repita o processo para inserir mais uma opção e assim por diante. Vamos para um outro tipo de pergunta fechada. O exemplo da caixa de verificação de pergunta, em que são dadas 6 opções de resposta. A pessoa deverá indicar todas as respostas corretas. Carregue no botão mais para indicar uma nova pergunta ao seu formulário. Defina o texto da pergunta, escolha o tipo de pergunta caixa de verificação, posicione o cursor por cima do texto opção 1, introduza o texto e assim sucessivamente até inserir todas as opções de resposta para a sua pergunta. Finalização do questionário. Vamos ver algumas opções, como por exemplo, a pré-visualização no olhinho que aparece aí, a obtenção do link URL do questionário para fornecer aos indivíduos destinados à pesquisa, e também como não permitir que os indivíduos respondam mais de uma vez o mesmo teste. Esta opção obriga as pessoas a fazer login na sua conta Google Gmail. Clique em definições e em seguida selecione limitar a uma resposta. Clique em guardar. Para visualizar como o teste online vai ser apresentado aos pesquisados, clique no botão pré-visualizar no cabeçalho do questionário. Para sair do modo pré-visualização e voltar à edição do questionário, carregue novamente o botão editar. Para a obtenção do link URL do questionário para distribuir aos indivíduos que serão pesquisados, clique em enviar, escolha link, selecione abreviar URL e clique em copiar. O link copiado poderá ser divulgado às pessoas que serão pesquisadas por e-mail, por WhatsApp, por Facebook, por blogs, entre outras formas digitais. Só para esclarecer, vou discorrer para vocês sobre alguns estilos de perguntas que podem ser feitas no Google Formulário. Mais precisamente, o layout de estilos das perguntas. Vamos começar com as perguntas de tipo fechada. Neste tipo de pergunta, o respondente seleciona uma alternativa entre um conjunto de opções pré-definidas. É utilizada quando o público não está muito interessado no tema da pesquisa, pois precisa de dados quantificáveis para categorizar os respondentes. Seu ponto positivo é que os resultados são facilmente quantificáveis, agilizando o processo de análise dos dados. A pergunta fechada do tipo múltipla escolha. Esta opção permite listar opções e fazer com que os usuários selecione apenas uma vez. Pergunta fechada do tipo lista suspensa. Todas as opções de resposta em um menu. É exatamente o mesmo que o campo de múltipla escolha, com as mesmas opções de salto e surf de seção. Somente desta vez, as respostas estão em um único menu no estilo lista suspensa. Isso é útil para manter seu formulário compacto quando há muitas opções de resposta. Perguntas fechadas do tipo caixa de seleção, semelhante à múltipla escolha. Esse campo permite listar respostas e fazer com que os usuários selecionem quantas opções desejarem. Também inclui validação de dados para exigir que os usuários selecionem o número específico de opções. Não inclui a opção de saltos de seção. Pergunta do tipo fechada, lista de classificação. Este campo permite a seleção de um número dentro de um intervalo. A escala linear permite definir uma escala entre 0 a 10, por exemplo, com rótulos para opções mais altas e mais baixas. Perguntas do tipo aberto. O respondente dá sua opinião sem ser induzida por opções pré-estabelecidas.
Recomenda ser utilizada quando o grupo for bem pequeno. Resposta de modo imediato e resposta em forma de texto. O seu principal ponto positivo é que o respondente expõe exatamente o que pensa, o que garante uma análise de resultado mais precisa. Resposta curta. Este é um campo perfeito para solicitar respostas em pequenos textos, como nomes, endereços, e-mail, valores, entre outros. Você recebe uma linha de texto para responder a pergunta e é possível inserir o texto que desejar. Para garantir que você obtenha a resposta necessária, este campo inclui validações de números, texto, comprimento e expressões regular. As validações numéricas ajudam a observar os intervalos de valores, enquanto as validações de texto são perfeitas para validar endereços ou links de e-mail. Para este tipo de pergunta aberta, também há a opção parágrafos. Da mesma forma que o campo de resposta curta, este é um campo para texto, porém mais longo. Comprimento e expressão regular são as únicas validações de dados possíveis aqui. Portanto, use somente quando desejar um feedback detalhado ou notas mais longas na resposta. Orientações de estudo para nossa próxima aula. Vocês, estudantes, irão se dividir em grupos e cada grupo irá elaborar questões para atender os objetivos desta aula e depois irá aplicar de forma online aos trabalhadores de diversas áreas presentes em sua comunidade. Então, agilizem a formação dos grupos, comecem a esboçar as suas perguntas de acordo com os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Monte um banco de questão com perguntas de tipos diferentes. Procure dar maior notoriedade para os tipos de perguntas de acordo com o conhecimento que você tem do seu provável público, para que estas perguntas fiquem mais claras e compreensíveis, para que a coleta de dados seja fiel e efetiva. Finalizando a nossa aula, vou deixar para vocês um guia de como acessar o Google Formulário pelo celular Android. Uma maneira simples e eficaz de utilizar esta ferramenta e de forma mais acessível a você, estudante, caso não possua um computador em mãos. O Google Forms é uma ferramenta que permite criar formulários virtuais. Simples e sem burocracias, o recurso é didático e pode ser uma boa opção, ainda mais em tempos de pandemia, para alunos, professores e até mesmo para empresas. O único requisito para conseguir criar um formulário é ter uma conta no Google. E olha só como é fácil. A primeira coisa que você deve fazer é abrir seu navegador e acessar forms.google.com. Clique no link do Google Forms que vai aparecer na busca. Com o formulário de criação aberto, adicione um título e, caso queira, uma descrição. Depois, escreva o que deseja perguntar no campo Pergunta. Em seguida, escolha o tipo de resposta: curta, múltipla escolha, lista suspensa, caixas de seleção ou parágrafo. Feito isso, toque em opção 1 para escrever as opções de respostas. Para adicionar outras alternativas, clique em adicionar. Você ainda pode acrescentar imagem, vídeo ou links às perguntas e respostas, clicando no ícone quadrado de imagem que fica ao lado dos textos ou na barra inferior da tela do celular. Após acrescentar todas as perguntas e opções de respostas, clique no ícone de enviar no início da página. Pronto, formulário criado. Para divulgar o questionário, toque no ícone de avião e ele permite enviar por e-mail e também copiar o link para compartilhar nas redes sociais. Muito fácil, não é mesmo? Por enquanto é só. Tenham todos uma boa tarde e até a nossa aula presencial, onde iremos finalizar esse questionário na sala de informática. Aqui ficam as referências utilizadas para o desenvolvimento desta aula. Procure se aprofundar no tema.
Deixo ela aqui para que possam acessar esses materiais e enriquecer seus conhecimentos em face desta temática e que dessa forma possam tecer seu posicionamento em relação ao tema norteador e paramentar vocês com as bases conceituais para as nossas próximas aulas.